Bom, a prevenção é o seguinte, a gente trabalha, né, na psiquiatria, a nossa formação ela é muito voltada para a parte biológica do indivíduo, do ser humano. Né? A minha pós, por exemplo, a gente é muito focado para a parte bioquímica, certo, farmacológica, e é um olhar, vamos dizer assim, reduzido do ser humano. Certo. Né? Eles dão a entender, né, na explicação, que a doença psiquiátrica ela vem por uma falta de serotonina, dopamina, norepinefrina, que são os neurotransmissores que estão presentes, mais importantes no nosso cérebro. Né? De fato, a doença ela causa uma redução desses neurotransmissores. Só que existe uma grande interrogação. Assim, isso é a causa ou é a consequência, né, da doença? Existem transtornos orgânicos, que a causa é realmente a falta do neurotransmissor. Certo. Mas, na grande maioria das vezes, a gente vê que o problema não é a falta do neurotransmissor. Assim, não é a causa disso. É um fator externo. Sim. É uma demanda da realidade do paciente em que ele tem um ego que ele não soube contornar a situação. Uhum. Né? Por exemplo, eu tenho aqui um estado de bem-estar mental considerado bom. Uhum. Eu cuido de outras pessoas que têm um estado mental, vamos dizer assim, falho, que está ruim, que está adoecido, né? E eu preciso ter isso para poder cuidar de outras pessoas. Porém, se porventura acontece alguma tragédia na minha vida, uhum, né, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Uma decepção, uma dor muito grande, alguém que pegou uma doença grave. E se o meu ego não é capaz de contornar essa demanda da realidade que chegou até aqui, então eu tenho uma grande chance de adoecer. Minha psique adoece. Né? E aí ela se manifesta no corpo. O corpo é onde vai ter os sintomas. Quando a gente vê os sintomas, a gente capta ali os sintomas do paciente e coloca numa síndrome, uma síndrome depressiva, uma síndrome ansiosa, um transtorno afetivo bipolar. Então, tem várias doenças psiquiátricas. Então, a gente escuta, coleta as informações e vê ali qual é a manifestação que está no corpo. Mas aquilo ali é como se fosse a ponta do iceberg. Sim. Por trás daquilo tudo, existe um sofrimento causado por uma demanda da realidade que aquele ego não soube contornar. Uhum. Então, quando a gente trabalha a parte da prevenção, a gente tenta, através da psicoterapia, aí já não é assim, o paciente não chega adoecido precisando de medicação. A gente trabalha através da psicoterapia um fortalecimento desse ego. Né? Um ego, o que é um ego forte? Né? A gente pensa em algumas referências para isso. Por exemplo, Padre Pio, né? Trazendo para a nossa fé aqui. Padre Pio ele sofreu moléstias, ele tinha visões, ele tinha experiências místicas. Ele sangrava, né, 5 litros de sangue por dia, num dia. Então, foi pesquisado pela medicina tradicional, pela medicina moderna, pela ciência moderna, e ninguém dava uma resposta para todo aquele tipo de vamos dizer assim, de fenômenos sobrenaturais que acontecia com ele. E o Padre Pio, ele manteve a sanidade mental dele, porque ele tinha uma abertura, ele tinha algo nele que tinha... O ego dele conseguia receber tudo aquilo e contornar sem perder a sanidade mental. Uhum. Né? Ele conseguiu contornar todas aquelas moléstias que ele sofria e conseguiu contornar, assim, ele não ficou insano. Uhum. Eu imagino eu sentindo aquilo ali, eu acho que eu ia pirar. Que diabo é isso que está acontecendo comigo? Né? Então, assim, o Padre Pio, ele tem uma personalidade, mas ele desenvolveu uma personalidade forte, né? Através do misticismo, através da fé. Outros exemplos, São Maximiliano Kolbe, né? Que foi um padre, um sacerdote alemão que esteve no campo de concentração lá em Auschwitz. Né? Ele foi confinado num localzinho totalmente privado de qualquer tipo de conforto. Né? Ele foi para substituir um prisioneiro que iria lá, né? A história de São Maximiliano Kolbe é linda. Então, fugiu 3 prisioneiros do campo de concentração e o exército alemão, para punir os demais, escolheu 10 lá, né, para entrar para morrer, botar numa celazinha sem nada, morrer até, né, ficar lá até morrer. E um desses prisioneiros, né, o nome dele é Frank, que ele até descreve a história do São Maximiliano Kolbe,
ele pediu clemência para os soldados lá do nazismo, né, os soldados nazistas da Gestapo, e ele pediu para que ele tinha família, ele pediu, por favor, não deixa eu, não quero ir, por favor, deixa eu ficar. E o São Maximiliano do Corpo, que não tinha sido escolhido, foi e pediu para ir no lugar dele, né? E ele entrou e passou 21 dias sem comida, sem bebida, no meio de excrementos, com outros 9 que foram morrendo. Morrendo e ele ficando. E ele ficando. E os soldados do exército alemão, no meio daquela precariedade, né, toda, que eu acho que assim, é uma experiência pouquíssimo vista, né? No meio daquela precariedade toda, os soldados passavam e eles estavam cantando ao Senhor. Então havia um sentido mesmo na privação da liberdade física. Então, o ego desse cidadão, desses sujeitos, tem algo neles ali que é muito mais forte do que uma privação de conforto, né? Uma privação de liberdade. E ele ficou 21 dias e teve que injetar uma substância porque ele não estava inteiro. Estava inteiro. Então, é só o sobrenatural, às vezes, explica esse fortalecimento do ego, que muitas vezes está em falta hoje em dia, né? A gente vê muitas pessoas esquecendo das perguntas que me fez voltar para a igreja, né? Esquecendo, estão vivendo meio que desatento a essa vida, né? E a gente se espelha nesses exemplos, nessas referências, e a gente vê o ego, ele pode ser trabalhado através da personalidade, né? Isso é a personalidade do indivíduo. Você não nasce com a personalidade forte, você desenvolve. Então, a força vem através desse desenvolvimento, né? Então, a prevenção é basicamente nisso. É o trabalho da personalidade.